Nesses últimos domingos do mês de setembro, nós temos visto algumas árvores bíblicas e aprendido algumas lições com elas. Nós já vimos a figueira e a nossa vergonha, ou a nossa nudez. Nós já vimos a oliveira e o nosso testemunho. E hoje eu gostaria de encerrar esse último domingo do mês com essa última árvore. Eu sei que tem outras árvores, mas em detrimento dos domingos que nós tivemos, a gente não vai ver todas elas, quem sabe numa outra oportunidade. Mas hoje eu gostaria de encerrar com o carvalho. E aqui nós vemos, na segunda parte do versículo 3, carvalho de justiça. Antes de mais nada, é importante que nós venhamos a ter um breve panorama desse livro do profeta Isaías. É importante começar com o nome, o significado de Isaías. E o significado hebraico do nome de Isaías resume a mensagem desse livro. Por que esse livro se encontra nas Escrituras Sagradas? Qual que é a mensagem? O Senhor salva. Esse é o significado do nome de Isaías. Se você olhar dos capítulos 1 ao 35, você vai ver que expressa acerca de Deus e seu povo. Se você pegar dos capítulos 36 ao 39, vocês vão ver os eventos históricos acerca da queda de Jerusalém. Nós vimos detalhes na mensagem, na série de exposições em Neemias. E finalmente, dos capítulos 40 ao 66, você vai ver que o tema principal é esperança, é redenção. Essa redenção, meus irmãos, ela será realizada por meio de um servo, um único servo. E esse servo, ele vai sofrer no lugar dos pecadores, para que estes sejam perdoados, para que esses sejam restaurados, para que eles sejam levados de volta para casa. Não só restaurados, levados de volta para casa, mas reconhecidos como na segunda parte do verso 3. Olha comigo a segunda parte do verso 3, o último parágrafo. Carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. E antes de falarmos propriamente sobre este tema, dessa árvore, é fundamental que nós venhamos a entender também, que Isaías, ele foi comissionado como profeta, certo? Um profeta que Deus havia escolhido. E se você olhar no capítulo 6, é uma das passagens que eu mais amo de toda a Escritura, quando Isaías, ele vê um trono sublime, e ele vê que aquele trono não é um trono vazio, e especialmente em meios de eleições, onde as pessoas colocam os olhos no lugar errado. Isaías estava passando por um caos político em Israel, porque o rei até então morreu, mas Isaías olhou para um trono onde o rei jamais morreria, e naquele trono ele contempla seres misteriosos ao redor, glorificando aquela pessoa naquele trono. Mas consequentemente, quando você tem uma visão gloriosa de quem Deus é, o Espírito Santo nos dá a graça e o privilégio de ver quem nós verdadeiramente somos. E Isaías, ele disse: ai de mim, pecador. Mas pela graça e misericórdia de Deus pega aquela tenaz daquele altar, toca o lábio do profeta, perdoa o profeta, e ele ouve aquela conversa triuna. Ele ouve um dialeto, que até então é lógico que Deus de novo se humilha para que o profeta entendesse o que estava sendo conversado, e possivelmente hebraico, e eles fazem uma pergunta: quem irá por nós? Meus irmãos, isso é um privilégio. Nós vamos ver que Deus, ele é o autor da salvação, mas ele nos dá o privilégio de usar você e eu, embora vasos frágeis, mas com o privilégio de dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante que talvez a maioria de vocês só já chegou nessa parte, não é? Talvez de algum sermão que você tenha ouvido, ninguém continua, porque a mensagem é dura. Não só a mensagem é dura, o efeito também é endurecedor dos ouvidos e do coração daquele povo. Isaías no capítulo 6, versículo 9 e 10, olha o que está escrito. Ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendem, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne sensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos,
que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Uau! Como assim? Sou até contraditório. Estou aqui, envia-me, eu vou dizer uma mensagem exatamente o oposto daquilo que aconteceu comigo. Imagine a dificuldade de um profeta, depois de ver o que ele viu, receber um chamado desse, e de repente uma mensagem como essa. Eu não sei quanto a vocês, mas qualquer semelhança nos nossos dias não é mera coincidência. Os homens continuam ouvindo, mas não percebem. Eles continuam vendo, mas não enxergam. Eles continuam hoje, o que temos de boa pregação, de bons livros, não faz efeito algum. Isaías, também no mesmo capítulo 6, verso 11 e 2, é lógico, diante dessa mensagem que ele deveria levar, ele faz uma pergunta para Deus. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando? E Deus vai dizer no verso 11 e 12 do mesmo capítulo 6, e ele respondeu, agora guarde bem isso: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Até esse dia. E em meio à desolação, como que um terrível desmatamento aqui, como se fosse esse símbolo de um desmatamento de uma área florestal, é que nós vemos o exílio, a queda de Jerusalém. Nós vemos Deus usando uma nação que deixou Abacuque de cabelo de pé, como Deus santo, que não pode ver a maldade, usa os caldeus, que foram piores do que os nazistas, para condenar um povo que até então Abacuque considerava ser mais justo do que eles. E Deus faz isso. Ele usa uma nação para tratar com o seu próprio povo. Meus irmãos, eu acho que está gravando aqui. Está gravando. Se eu precisar cortar isso para não gerar questões políticas, porque hoje em dia você não pode falar mais nada, você não pode ter opinião de mais nada, mas cá entre nós, meus irmãos, se Deus quiser usar o PT para tratar o povo dele, Ele usa. Tome cuidado para você não colocar a sua esperança em homens. O Messias já veio. Nós temos que tomar muito cuidado como povo cristão, e aqui eu faço um apelo para o povo cristão, que ainda insiste em colocar esperança em homens. A nossa esperança não vem das urnas eletrônicas ou da urna do papel. A nossa esperança não está no futuro presidente do Brasil. A nossa esperança será quando o Brasil será conhecido como o Senhor é o dono dessa nação, quando não haverá mais uma padroeira como dona dessa nação. E isso não vai acontecer enquanto você e eu não começarmos a colocar a boca no pó e a clamar por misericórdia. Porque o povo dele, a causa pelo qual o nome de Deus é blasfemado, é sua e é minha. Nós somos responsáveis. E se você pensa contrário, talvez alguma coisa está errada com a sua teologia, e muito menos com o evangelho que você diz conhecer. Meus irmãos, estamos falando de um Deus que é soberano, um Deus que usou os caldeus, um Deus que usa Daniel para se submeter e honrar um homem pior do que Hitler, Nabucodonosor, um jovem, até então jovem, que não abre mão dos seus princípios, mas se humilha, respeita aquela autoridade, porque Daniel tinha uma visão da soberania de Deus, que eu e você muitas vezes temos míope, uma visão míope. Daniel honra, porque ele sabe que toda instituição, toda autoridade, por mais malévola que seja, é permissão desse Deus soberano. E no fim vocês conhecem a história. Daniel influencia o próprio Nabucodonosor para os preceitos que Deus havia estabelecido. Nós precisamos dizer como depois, mais tarde, quando aquela mão aparece escrevendo na parede, Daniel já idoso, já havia passado pela cova dos leões, e aí uma mulher lembra aquele rei que havia esquecido de Daniel e diz: chamem Daniel. Chamem Daniel, que ele vai saber o que isso significa. A minha pergunta para nós, para continuar aqui, que não está dentro do meu esboço, mas graças a Deus, embora presbiterianos, a gente deixa que o Espírito Santo use o nosso esboço e melhore o nosso esboço. A minha pergunta para vocês aqui é: cadê os Daniéis?
Quem sabe um dia Ele vai dizer: chame o seu nome, chame fulano, chame cicrano, para louvor e glória do Senhor, porque Ele pode colocar você numa posição como essa. Voltando no nosso texto, versículo 13: mas assim como o terebinto, olha a promessa do verso 13, mas assim como o terebinto, do capítulo 6, desculpa, terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Olha que interessante, esse desmatamento. Não sei se você já teve eu acho que 2 anos atrás a gente via hectares e mais hectares da Amazônia sendo consumida pelo fogo ou sendo desmatadas, né? Uma visão triste, você vê os animais, né? Uma visão horrenda. Agora imagina isso, e ali um toco, só um tronco cortado, né? O terebinto aqui é o carvalho. Você olha para aquele tronco e fala: não tem mais vida, não tem mais esperança. Mas é aí que você se confunde, aí que você se engana, porque o que Deus vê você não vê. Os olhos da fé não é aquilo que nós vemos, nós não seguimos por vista, nós cremos, mesmo quando não entendemos. E aqui nós vemos essa promessa, e essa promessa do Senhor a Isaías: mas assim como o terebinto e o carvalho deixam tronco quando são derrubados, assim a santa semente, ou seja, uma semente, não só uma, mas uma semente santa. E apesar do exílio, meus irmãos, aquele dia chegou, e foram duros. A gente passou aí por uma pandemia que durou mais de 2 anos, acredito. Imagina 70 anos. O povo sofreu um exílio de 70 anos. E apesar de Jerusalém em ruínas, Deus, em sua soberania, Ele guardaria um remanescente judeu. Ele é soberano para continuar guardando um remanescente. E aqui nós vemos esse tronco de um carvalho cortado, um ramo, um terebinto, só um brotinho. Se você olhar lá no capítulo 11, no versículo 1, você vai ver que esse brotinho, um ramo surgirá do tronco de Jessé. E aqui quem seria, né? De onde viria esse prometido, essa santa semente? Do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Sabe quando você olha e fala assim: não tem mais esperança, não tem mais jeito? Talvez você já viu a sua vida assim, talvez você conheça alguém nessa situação, talvez você ouviu essa semana: não tem mais esperança, não tem mais jeito. Talvez você olha para esse momento político que a gente está vivendo, meus irmãos, um dos mais complexos de toda a história. É interessante que não vou muito tempo atrás, não, há uns 10 anos atrás, quem é mais velho do que eu vai concordar, há uns 10 anos atrás os brasileiros não davam nem aí para política, ninguém queria saber de política. Hoje todo mundo acha que sabe o que é política, todo mundo tem uma opinião formada de política, todo mundo é o dono da verdade, e é um negócio maluco. Parece assim que você olha para o nosso país e talvez você pense: não tem mais esperança, não tem mais esperança. E aqui era a visão que Isaías teve. Mas olha para o nosso texto, de novo, versículo 3 e 7 aí do capítulo 61. Especialmente o versículo 7, que é o central desse capítulo 61. Mas olha comigo o versículo 3. A primeira parte, a segunda eu já li, e aí a gente vai para o 7. E dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Meus irmãos, será que não está na hora da igreja brasileira colocar aí jogar terra na cabeça, vestir juta de saco, se humilhar diante de Deus? Eu não acho que a gente está vivendo dias para fazer festa, celebrar, mesmo que talvez nada contra o seu candidato, porque aqui a gente vê o contrário, né? Aqueles que choraram iriam celebrar, aqueles que tinham terra na cabeça iriam receber a coroa, aqueles que estavam tristes iriam ter motivo de alegria. Olha o versículo 7: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois ele dará a porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna.
Meus irmãos, sem dúvidas, eu sou brasileiro e eu amo o nosso país, mas antes de ser brasileiro, eu sou cidadão do céu. A minha pátria não é daqui. Se você quer ser um brasileiro bom, por assim dizer, seja um brasileiro cristão, seja um brasileiro parecido com Jesus. O que nós precisamos não é de brasileiros nacionalistas, nós precisamos é de brasileiros patriotas que amam a Jesus antes mesmo da sua pátria. A nossa nação só vai mudar quando homens e mulheres entenderem que a única esperança para esse país é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus que na sua vida é de tal forma que lá no seu trabalho, lá na sua escola, mesmo às vezes você sabe que às vezes você vai falar alguma coisa, você é tirado como chacota, mas eles olham na sua vida e falam assim: esse moço conhece o Jesus de uma maneira que eu não conheço. E eu quero conhecer Jesus como esse moço conhece. Ele vai além de uma denominação. Ele vai além de um evangeliquez. A vida dele é realmente correta diante de Deus. Não perfeito, mas ele é íntegro. Ele é íntegro. Como isso é possível, meus irmãos? Como Deus transformaria essa vergonha em honra? E aqui eu estou falando de uma vergonha que vai além de uma nacionalidade. Vai além de uma cultura, vai além do indivíduo seu, talvez alguma vergonha que você tenha passado. Como que ele transformaria a tristeza em alegria? Graças ao verdadeiro carvalho do Senhor. Graças ao verdadeiro carvalho do Senhor. Deus, em sua soberania, Ele iria demonstrar que a salvação do seu povo é obra totalmente exclusiva dele. E guarde bem isso, até mesmo a não salvação do incrédulo. Não compete a você e eu salvar ninguém. A nós compete a obrigação e o privilégio de pregar o Evangelho. Agora, quem convence é o Espírito. E se ele não convence, quem você é para insistir e tentar convencer um pecador que a mesma palavra que salva é a mesma palavra que endurece? Se você observar no texto que nós lemos, no capítulo 61, não sei se você percebeu, mas o texto traz sempre para a centralidade de Deus o que Ele faz. E 9 vezes, em apenas 11 versículos, você vai ver o nome do Senhor. É Ele fazendo, é Ele agindo. O capítulo abre com o Espírito do Soberano, não é? Observe aí. E encerra no verso 11, assim o soberano. Ele abre com o soberano e encerra com o soberano. É por isso que Jonas, dentro da barriga do peixe, aquele missionário revoltoso, não queria ir para onde ele deveria. Diz um teólogo que é um missionário que foi bem sucedido contra a vontade dele, né? Mas Jonas, dentro da barriga daquele grande peixe, ele reconheceu que a salvação pertence ao Senhor. A.W. Tozer disse o seguinte, abre aspas: a incredulidade paralisa o braço do homem, contudo, o do Senhor está longe de ser inerte. Ele trabalha pela salvação da humanidade, há poder na palavra, e quando eu creio nela e me dedico ao seu conhecimento, sou cativado por ela, e algo acontece. O Deus eterno realiza uma obra sobrenatural no coração de um homem finito. Fecha aspas. Isaías 60, versículo 21. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Olha o que ele diz: Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. Capítulo 61, verso 1 e 3, nós já lemos, não precisamos ler de novo, mas aqui nós vemos a menção desse renovo, que o Senhor mesmo plantou, ou seja, agora nós, nesse carvalho, o mesmo que João, como a videira verdadeira, e nós os ramos, certo? Aqui no Antigo Testamento você pode usar essa figura, e aqui nós vemos o soberano, plantando, ungindo e separando. Como assim ungindo? Esse carvalho, esse escolhido, esse renovo, aquele brotinho daquela árvore que até então parecia não ter vida. Quem é esse? Meus irmãos, 700 anos mais tarde dessa profecia, em uma sinagoga,
onde comumente aos sábados as pessoas se reuniam como nós estamos aqui, para ouvirem a palavra e aquela palavra sendo lida e ensinada. Parecia um sábado qualquer, onde todos estavam ali com a expectativa de ouvir a palavra de Deus. Eles sabiam como solene era aquele momento. Jesus se levanta, ele vai à frente. Eu brinquei propositalmente em relação ao pergaminho e tal, porque na época não tinha esse privilégio que eu e você temos da maneira com que o livro é hoje, né? Muito fácil de encontrar. Jesus teve que pegar os rolos ali, e ele lia a Bíblia, muito familiarizado com os textos bíblicos. Ele pega, não por acaso, ele pega um dos rolos e abre, e adivinha qual o capítulo que ele vai ler? O capítulo 61 de Isaías, naquele sábado. Eu fico imaginando, se é que a gente pudesse perceber, se nós estivéssemos lá, o sol parando, o céu, os seres angelicais olhando o cumprimento dessa profecia. Finalmente chegou o dia, e Jesus vai fazer a leitura. E observem como ele faz a leitura. Lá em Lucas, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Lá em Lucas, no capítulo 4, dos versos 18 ao 21, olha o que Jesus lê naquela manhã. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da bondade do Senhor. Olha que interessante. Ele fecha aquele rolo e ele senta. E é diferente da nossa cultura, quando a gente senta é para ouvir, quando um rabino senta é para falar. E naquele dia, ele disse essas palavras: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha o detalhe, aonde Jesus parou a leitura. Isso é muito importante. Se você não guardou nada que eu falei até agora, guarda isso. Olha o detalhe, extremamente importante, aonde Jesus para a leitura desse capítulo 61. Ele para no ano da bondade do Senhor. Ele não leu o quê? E o dia da vingança do nosso Deus. E olha que paralelo belo. Ano, 365 dias da bondade de Deus, mas ele ainda tem um dia da vingança, o dia do justo juízo. Meus irmãos, nós estamos nesse ano da bondade de Deus, nós estamos no período da graça de Deus, ainda não fomos visitados com esse dia, o dia do juízo, e Jesus para na leitura, porque ele sabe que ele veio para começar esse ano da bondade de Deus. Observe o contraste, de novo, 365 dias da bondade de Deus, e apenas um para o dia do acerto de contas. E o período da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, aqui não use literalmente 365 anos, porque você e eu não sabemos. Até então Jesus aqui não sabia quando seria aquele dia. É muito mais do que um ano. É desde quando ele foi assunto aos céus, até o dia que eu e você, toda noite quando nós recordamos aqui com a Santa Ceia, que nós cremos que ele está voltando. Você não sabe quando, pode ser agora. Talvez eu nem termine de pregar hoje. Talvez você nem chegue na sua casa. Como diz Lutero, eu já falei isso, vou repetir porque é uma frase muito boa. Ele diz que ele vivia como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Talvez a gente nem chegue no dia das eleições, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai vir e vai restaurar o universo, e finalmente estaremos livres desse pecado. Finalmente nós vamos contemplar a beleza de Deus, e aí sim, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós vamos ver a justiça estabelecida, nós vamos ver a paz estabelecida, e todo esse anseio que você tem, que você pode levar para as urnas e orar pelas eleições, não me entenda mal, mas tudo isso um dia vai ser satisfeito de uma vez por toda, de maneira perfeita, quando o justo reinar. Quando o justo pisar sobre a cabeça de todos os ímpios,
de todos aqueles que primeira, segunda, terceira, quarta instância ainda não experimentaram a lei, porque a lei do homem é falha, mas desse não. Ele vai vir com o seu cetro e vai glorificar o Pai, porque Deus pune o mal, pune o pecador. Se ele não fizer, ele deixa de ser justo. Mas, meus irmãos, até esse dia chegar, quantos parentes você tem que ainda não conhece Jesus? O seu vizinho, colega de trabalho. Às vezes a gente é um pouco egoísta, a gente quer que Jesus volta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, quantas pessoas ainda, quantas tribos, povos e nações nós temos? 3 bilhões 3 bilhões de pessoas que não tem nem ARA, nem NVI, nem nova versão transformadora, nenhuma versão que talvez você fique na dúvida qual ler. 3 bilhões de pessoas ainda não conhecem esse Jesus que você e eu temos o privilégio de conversar todos os dias. E para piorar, nesses 3 bilhões, a cada ano 60 mil é acrescentado. E sabe quantos missionários nós temos lá? Menos de 13 mil. Meus irmãos, o desafio é enorme. É enorme. Mas há esperança. Salvação pertence ao Senhor. Talvez você queira mudar o mundo, mas comece mudando a sua casa. Como diz aquele velho ditado chinês, antes de querer mudar o mundo, dá 3 voltas ao redor da sua casa. Comece fazendo o dever de casa. E aí você não sabe, na sua integridade, não na sua perfeição, mas na sua integridade, o que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer. Ele não precisa de muitos, não. A gente vai começar a série expositiva em Tiago, no mês que vem, se Deus quiser. Eu amo quando Tiago fala assim, Elias era homem como você e eu. Ele orou e ficou 3 anos sem chuva. Ficou 3 anos sem chuva. Elias era homem como eu e como você. Tiago vai dizer que muito pode a oração de um justo. Muito pode a oração de um que foi justificado aqui em Cristo Jesus. Caminhando para a conclusão, meus irmãos, essa profecia de Isaías teria sido vista pela primeira vez através das lentes do exílio babilônico como sem esperança, né? Diante da grande necessidade, dos grandes desafios. E nós vimos nos pormenores da restauração que Deus fez através de um homem, Neemias. O privilégio que nós aprendemos na vida daquele homem que se dispôs a orar e a ser resposta das suas próprias orações. Olha comigo o versículo 4 do capítulo 61. Que privilégio você e eu temos. Eles, você e eu, carvalhos de justiça, começa nas nossas nações. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Meus irmãos, é por isso que eu digo, a esperança do nosso país está no povo cristão, está no Evangelho de Cristo Jesus. Somos nós, é nós que vamos reerguer os escombros, a vergonha. Somos nós. Exercemos sim o nosso papel de cidadãos, mas não deixe que outro faça aquilo que você foi chamado para fazer. E aqui a gente pode usar numa questão de espiritual, num contexto espiritual, embora nós vimos isso acontecer com Neemias de maneira real, mas isso de maneira espiritual, meus irmãos. João 8, versos 34 e 36, olha o que Jesus disse. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Como ele faz isso? Quando ele vive e prega as boas novas. Porque ainda continua sendo o único poder de Deus para transformar indivíduos, sociedades e nações. O Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho não é nem de direita e nem de esquerda.
O Evangelho não tem partido. Ele é supracultural. Ele é eterno. E Ele ainda continua fazendo diferença. E nós necessitamos, como nunca antes na história do nosso país, desse Evangelho de Cristo Jesus. Timothy Keller, ele vai dizer o que é o Evangelho, de maneira muito simples e melhor do que eu faria. Ele diz assim, abre aspas, o Evangelho então, antes de qualquer coisa, um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor. É o que Ele fez, certo? Não o que você pode fazer. É o relato da obra de Cristo a nosso favor. É por esse motivo e dessa maneira que o Evangelho é a salvação pela graça, ou seja, não é o que você faz, é pela graça. E ele continua, o Evangelho é a boa notícia, porque se trata de uma salvação realizada a nosso favor. Jesus já fez o que você e eu não temos condição, e agora a força para obedecer, a condição para obedecer, Ele também nos dá através do Seu Espírito Santo, que está ainda agindo nesse mundo, e o mundo só não está pior, porque esse Espírito restringe o mal, meus irmãos. E você querendo ou não, você contribuindo ou não, Deus será glorificado, porque esse Espírito continua trabalhando, assim como Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando. O Espírito de Deus ainda continua trabalhando na sua igreja, que não é IPI, que não é metodista, que não é batista, ela é interdenominacional. A igreja de Cristo Jesus não está presa a uma denominação, a uma língua, a uma cor, a um dialeto. A igreja de Cristo Jesus está triunfando, mesmo que talvez você ache que não, mesmo que talvez você já tenha perco a esperança, não, esse Evangelho continua fazendo a obra que Ele veio para cumprir, a sua vida, morte e ressurreição. E encerro, é isso que dá, né, a gente conseguir aqui o esboço, né, nem encerro, está aqui na metade ainda. Tenham mais um pouquinho de paciência comigo, que aqui tem texto bíblico que eu gostaria de ler. Isaías 53, versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, aquele falando desse servo que eu mencionei no começo, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Não vou deixar de mencionar Spurgeon. Ele disse, meus inúmeros pecados transferidos para Ele nunca mais serão achados, perdidos na corrente expiatória de seu sangue, onde cada crime foi afogado. Oh, meus irmãos, você tem essa noção do quão perdoado você foi em Cristo Jesus? Que não há mais nenhum pecado que te condene diante do trono da graça, nem mesmo pelo próprio diabo. Romanos 8, versos 33 a 39, diz assim a palavra de Deus, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos o propósito disso tudo, manifestação da glória de Deus, carvalhos de justiça que manifestariam a glória de Deus.
Esses carvalhos justificados em Cristo, para a glória de Deus, também são chamados sacerdotes. Se você reparar aí no versículo 6 do capítulo 61 que nós lemos, somos chamados de sacerdotes. Pedro nos lembra da nossa situação de trevas, mas que pela maravilhosa luz de Cristo, nós que não éramos um povo, agora somos filhos de Deus, para uma missão. Você e eu temos uma missão. 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, olha o detalhe dessa palavra, exclusivo de Deus. Para que tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando vivemos, encerro, meus irmãos, quando vivemos e proclamamos o Evangelho sob o poder do Espírito Santo, nós cumprimos essa profecia na vida de todos aqueles pelos quais Deus, em sua graça soberana, abre os ouvidos, ilumina a mente, muda corações de todos aqueles que são destinados à eternidade. Você não sabe quem são, eu não faço a mínima ideia, mas nós cremos que esse Evangelho ainda continua salvando pessoas, e o meu papel e seu não é saber quem são, mas proclamar a todos, independente de credo, independente de cor de pele, independente de língua, independente de gosto, independente de partido, nós proclamamos esse Evangelho, porque esse Evangelho ainda muda histórias, mudou a sua, mudou a minha, e pode mudar uma nação. Encerro lendo o versículo 4, do mesmo capítulo 61, novamente, trazendo a sua memória. Esses carvalhos de justiça, esses sacerdotes, reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Meus irmãos, quem sabe essa é a nossa oportunidade. Quem sabe essa seja a geração que Deus quer levantar. Uma geração que historicamente, estatisticamente, ninguém põe fé. Ninguém tem colocado fé nessa geração que nós temos. Mas a sua fé não é na geração, é no Deus que muda gerações. Oremos e sonhemos para que o Evangelho de Jesus possa reconstruir, possa restaurar, possa renovar essa cidade, esse estado, esse país, essa nação, para o louvor e glória de Deus, que ainda tem e ainda continua querendo salvar pecadores. Amém? Curva a sua cabeça. Eu gostaria de orar, encerrando esse momento da exposição da palavra. Pai amado, nós queremos bendizê-lo pela sua imensurável graça para conosco, pecadores. Pai, se não é o Teu Espírito Santo derramando sobre os nossos corações o Teu amor, isso seria mera teoria. Mas todos nós já experimentamos que o Senhor é bom. Nós temos provas e mais provas. Seriam por demais inúmeras se nós fôssemos escrever aqui a Tua fidelidade, o Teu amor, como nós iniciamos o culto, lembrando a nós mesmos a razão pelo qual nós o cultuamos. Pai, nós Te bendizemos, porque Tu és o Deus dos recomeços. Tu és o Deus de toda esperança, contra toda esperança. E o Senhor usou até mesmo um homem frágil, pecador, como nós. Abraão é exemplo disso, contra toda esperança ele creu. Pai, nós oramos, como nós precisamos, Senhor, de voltar os nossos olhos para Ti. Voltar os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Pai, eu venho orar pela nossa nação, Senhor.
aqui como os meus irmãos, reunidos aqui representando a tua igreja. E sabemos e cremos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Pai, nós clamamos, tenha misericórdia da nação brasileira, que começou mal. A nossa história é vergonhosa, a nossa história é triste, a nossa história não começou nos alicerces da tua palavra. E quando tentaram fazer isso, o Senhor viu que mataram os teus, Pai. Mártires foram mortos na Bahia, quando quiseram trazer aqui pela primeira vez a reforma. Outros tentaram e fracassaram. Pai, nós temos a alegria e o privilégio de termos igrejas reformadas, igrejas sérias no nosso país, mas que precisam conhecer o Deus da reforma. Muitos que ainda colocam a fé na reforma e não no Deus da reforma. Lutero, Calvino foram quem foram, porque em nenhum momento eles tiraram os olhos do Deus da reforma, que trouxe aquela reforma. Pai, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Pai, eu creio, eu sei, eu não estou sofrendo da síndrome de Elias, de achar que nós somos os únicos que levamos a sério a Tua palavra. Não, ainda existem muitos que não se curvaram. Ainda existem um povo que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, ainda existe um remanescente. Oh Senhor, tira esse pessoal do anonimato, por assim dizer. Coloca essas pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos. Coloca essas pessoas no melhor lugar para estar, que é no anonimato do quarto fechado, na oração, nos joelhos calejados como Tiago, que era conhecido como joelhos de camelo. Pai, a verdadeira mudança só haverá quando nós nos humilharmos diante do Senhor. O Senhor nos deu essa promessa, quando nos humilharmos diante do Senhor, clamarmos o nome do Senhor, o Senhor iria sarar a nossa terra, o Senhor iria sarar a nossa nação. Pai, nos dá esse pranto, nos dá essa tristeza, ao olharmos as notícias, não só fazemos comentários de A ou B, mas aclamar a misericórdia diante de toda vergonha, de todo debate, de todo partidarismo, e até mesmo de pessoas que se dizem evangélicas, sendo motivo de chacota. Pai, misericórdia. Nós queremos aqui dizer, como igreja do Senhor Jesus, nós pecamos e nós clamamos, Senhor. Tenha misericórdia da nação brasileira, Pai. Nós somos vergonha para o mundo todo. Tenha misericórdia da nação brasileira. Levanta de novo, Senhor. Assim como o Billy Graham, ainda jovem, orava, clamando. Faz de novo, Senhor. Sopra de novo, Senhor. Esse Espírito Santo nos nossos jovens, Pai, tantos jovens ainda com letargia, tantos jovens ainda edificando seus reinos e acumulando seus tesouros nessa terra, onde será consumido pela traça, pela ferrugem, pelos escombros, jovens que ainda não entenderam que os tesouros são eternos, vidas são eternas. Faça isso, Senhor, faça mais uma vez, para a glória do Teu nome, porque o Senhor ainda tem o prazer em salvá-lo. O Senhor não tem prazer na morte de um ímpio, o Senhor não se agrada quando um ímpio morre, e nós não queremos ser tão mundanos a ponto de celebrar quando o ímpio morre. Nós queremos clamar o mesmo coração que move o Senhor, para pedir, tenha misericórdia do ímpio, haja com justiça a ponto dele se arrepender, Senhor. Colocamos diante do Senhor os nossos futuros senadores, deputados, prefeitos, presidentes, Senhor. Nós queremos honrar a nossa liderança, mesmo que nós discordamos dela, mesmo que seja tão maligna quanto Nabucodonosor, Senhor. Nós queremos ter o mesmo espírito de Daniel, de termos a sabedoria do alto para influenciar até mesmo o alto escalão, para quando o Senhor chamar esse povo, eles tenham algo para dizer, e algo que seja baseado nos princípios desse evangelho, que ainda é poderoso para transformar indivíduos, sociedades e nações inteiras. Levanta os Daniéis da nossa geração, Senhor. Oh Deus, que todos nós venhamos a sair hoje à noite daqui com esse propósito, mesmo que seja simples, mas que seja essa oração: levante na nossa geração os Daniéis, levante na nossa geração os Daniéis. São tão necessários quanto foram ali na Babilônia diante de Nabucodonosor.
E coloque sonhos nesses homens que o Senhor há de colocar no poder, onde somente os Daniéis terão a graça e a condição da tradução, Senhor, para falarem no momento oportuno. E use especialmente aqueles que ninguém esperaria. O Senhor é mestre em fazer isso, em chamar pessoas que jamais ninguém viu, nem sequer um Instagram, nem sequer um like, nem sequer um vídeo. Quem é esse? Esse é o homem, essa é a mulher que Deus conhece. Esse é o homem, essa é a mulher que Deus prepara no anonimato. E nós clamamos: traga esses homens e essas mulheres para o contexto público na hora certa e no momento certo, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu reino seja expandido, para que a tua vontade seja feita, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus, Pai. Amém, Senhor.